Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante, que diz assim: a cura de uma mulher enferma. Grande multidão seguia, compelindo-o. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo desperdiçado tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por desta dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia. Sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver se quem havia feito isto. Então a mulher, atemorizada, tomou consigo que nela se alpora e porava, veio prostrou-se. Eita Jesus, glória a Deus, aleluia, diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Você viu só? Quase que não saía. Jesus, sangue de Jesus tem poder. Toda trava, no nome do Senhor Jesus, caia por terra dentro de já. No nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, a impressão que tem aqui é que ela não era uma pessoa que não, assim, que não tinha recurso. A impressão que dá é que ela tinha muito recurso. Porque senão diria: a coitadinha não tinha nada. Mas ela perdeu tudo, todos os seus haveres, todos os seus bens com os médicos. Tem muita gente que às vezes não chegou que nem essa mulher. Não chegou que nem essa mulher. Sabe que se ela for até o Senhor, até a casa de Deus, ou até um homem ou uma mulher de Deus, e receber uma oração, ela fica livre. Porque tem enfermidade que é para os médicos. Que você vai no médico ali, o médico passa um remédio, faz um exame, descobre qual é a enfermidade e você fica curada. Mas tem outra enfermidade que tu vai em todo médico do Brasil ao Japão. Do Japão aos Estados Unidos. Mas não vai resolver. E a pessoa sabe que se ela for, porque até mesmo porque Jesus já falou no coração dela, mas ela é muito intelectual, ela é muito sábia, cheio da sabedoria desse mundo, que ela disse: não, se os médicos não pôde, os médicos, que é os médicos, os melhores médicos do mundo, eu já fui, não pôde me curar, por que que Jesus vai me curar? Que eu nem conheço, que eu nunca vi, que nem Nabucodonosor. Que eu nunca vi quem é. Não acredito. Aí morre e os bens ficam aí para os outros. Não chega a perder tudo não, porque tem muito. Fica aí para os outros usufruir. Porque o orgulho é muito grande. Se acha mais sábio do que todo mundo. Ninguém tem a sabedoria de Jesus, não. Ninguém. Ninguém nesse mundo tem a sabedoria dele. Tem a unção e o poder que ele tem. Então, quando se refere a Pai, Filho e Espírito Santo, não duvide de nada, porque
Tudo é possível, não importa nem quantos homens ou mulher de Deus você já foi. Tudo, as coisas mudam de uma hora para outra. De uma hora para outra as coisas podem mudar. Olha um exemplo. De Lázaro, já estava 4 dias. Jesus foi lá e ressuscitou ele. E tu acha por que Jesus não pode te curar dessa enfermidade aí que você tem? Não pode? Ele pode, não duvide, creia somente. E aquela mulher, com certeza, tem um médico bom em tal lugar. Vai lá, traz aqui até mim. Tem outro médico em tal lugar que aquele ali, se você for, olha, eu fui lá e ele sabe. Não, eu nunca vi igual. E Deus já falou no coração, não adianta tu ir lá. Tu vai gastar o teu dinheiro. Não, isso não é Deus, não. A pessoa ainda diz que não é Deus. Ainda diz que não é Deus. Aí vai. Vai. Mas Deus não vai permitir que tu morre, mesmo tu sendo incrédulo, ateus. Ele não vai permitir que tu morra. Vai chegar a hora que esse teu coração de pedra aí vai ser arrancado e colocado um coração de carne. E tu vai se converter. Sabe por quê? Ele vai te curar. Tu vai ser um Paulo da vida. Tanto vale para homem como mulher. Paulo não era perseguidor da igreja? Do povo de Cristo, não era? Paulo não foi um dos maiores apóstolos, tão cheio da unção de Deus, mesmo que Deus teve que fazer ele cair do cavalo, ficar cego. Tu não quer ficar cego, não, quer? Cega, quer? Não, né? Cair do cavalo, ficar cego, foi lá, levado por outro, depois Deus mandou vai lá e ora por ele. Mesmo a pessoa não querendo ir, mas foi lá e orou. E as escamas caiu dos olhos de Paulo. E Paulo foi servir ao Senhor a ponto de até as vestes de Paulo, tão cheio da unção que o homem era, que até as vestes dele rasgavam um pedaço e mandava onde tinha um enfermo que tocasse aquela roupa, aquele pedaço da roupa de Paulo, a pessoa era curada. Será que existe gente nos dias de hoje que nem Paulo? Estou falando na parte da unção. Na parte da perseguição, eu sei que existe pior. Pior do que Paulo existe. Estou falando da parte da unção. Será? Não sei, não conheço ninguém. Eu não conheço, nunca vi. Já ouvi falar aí do Billy Graham, que disse que era uma benção. Mas não sei, eu não conheci. Mas Deus vai fazer, que vai ter pessoas mais ainda. Porque a palavra de Deus diz que se você crer, coisas maiores do que Jesus fez aqui na terra quando ele andou, vamos poder fazer no nome dele. Então, essa mulher, ela sabia que os médicos já não podiam fazer nada por ela, até mesmo porque ela já tinha gastado tudo que ela possuía. Ela já estava contado já com os que morrem, com os mortos, já estava contado. Já estava faltando pouquinha coisa para alguém dizer, vamos logo preparar, comprar lá o pedacinho para ela lá naquele lugar, lá no cimituim. Vamos comprar, né? Porque dessa daí ela não vai passar, não. Olha, a bichinha tá verde, 12 anos ali, sangue noite e dia. De onde tira que não bota, o que vai acontecer? Vai acabar, né? Vai acabar. Tu imagina a pessoa uma semana já perdendo o sangue, já fica verde, amarela, a cor de flor de algodão. Tu imagina 12 anos, a coitada de andar, o vento que ia levando. Imagina. E ainda corria o risco de ser apedrejado, se alguém descoberto. Não tinha mais amigo, com certeza não tinha mais amigo, porque a Bíblia nem fala. Foi um amigo dela, 2 amigas, sabe? Aquela amiga de rocha, aquela amiga de fé, irmão, camarada. Foi com ela, uma pegou de um lado do braço. Amiga, tu não pode caminhar, nós vamos te levar. Porque eu vou te contar uma coisa. Existe boas amigas, sim. Existe amigo mais chegado que irmão. Mas é raro, mas existe. Eu tenho, graças a Deus. Mas tem amigo que ele só é teu amigo quando tu tem alguma coisa para dar para ele. Quando tu tem alguma coisa para oferecer. Quando você está no tempo da vaca gorda. Do filé mignon, caviar, lagosta. No tempo da vaca gorda você tem amigo que você, meu Deus, eu sou uma pessoa que muitos amigos. Nossa. Mas deixa você ficar na tábua da beirada. Deixa você ficar no fundo do poço. Teu telefone nem toca mais. Mas antes, era tanta mensagem que você diria,
Eu vou deixar meu telefone desligado, porque eu não aguento mais gente. É muita ligação, é muita gente que me liga. Todo mundo querendo saber. Oi, amiga. Oi, amigo, como você está? Agora que você está assim, olha, não tem nada, já perdeu tudo. Cadê meus amigos, meu Deus? E Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esses são nossos amigos de verdade. Aonde você estiver, no fundo do poço, lá no topo ou lá debaixo da terra, aonde você clamar por ele, crendo e não duvidando, tenha certeza que ele vai te ouvir. E se for da vontade dele, se for projeto dele, ele vai atender o desejo do teu coração. Lembra de... Lembra daquele lá do Jonas? De onde Jonas clamou a Deus? Do ventre do peixe. Deus não atendeu? Atendeu. Não é verdade? É. Então Deus, a palavra de Deus diz que se você, ainda que esteja morto, se crês, viverá. E essa mulher ali, ela já estava contada já. Ou seja, não tinha mais dinheiro. Com certeza, amigo, a Bíblia fala que ela foi sozinha. Por entre desta, ela não mediu a dificuldade. Não, não vou lá não. Se eu for lá no meio daquela multidão, eu vou ser pisoteada. Aquele povo me dá um empurrão ali, eu vou parar bem longe. Não, eu não vou não. Ela disse, eu não vou perder o tempo da oportunidade. A fama desse homem, desse Jesus é muito grande. Eu não vou perder. E tem gente que já viu. Tá que nem o povo que saiu do Egito. Já viu milagre, já viu prodígios e maravilha, mas ficou terra seca. Não acredita mais em nada. A pior coisa é o cristão quando ele vira incrédulo. Quando ele vira ateu. Tem cristão que vira ateu? Tem. Tem sim. Tem cristão que já viu milagre, já orou e milagre já aconteceu e hoje se converteu, virou a casaca. Virou a casaca. Virou. Não, hoje você é mãe disso, pai daquilo. Virou a casaca. Entendeu? Mas aí é problema de cada um. Nós somos livres para escolher o nosso caminho. Quer virar casaca? Vira. Porque você de casaca virada, você vai parar lá no quinto. Que a passagem só de ida é problema seu. Se você escolher o quinto, boa viagem pro quinto. Só que vou te falar uma coisa, a passagem pro quinto é só de ida. Tem gente que fica correndo atrás de dinheiro, atrás disso, atrás daquilo, e esquece de fazer as coisas para Deus. Deus já falou, me busca que tu vai me achar. Mas é dinheiro. Tu vai morrer, ô coisa abençoada do Senhor Jesus. Tu vai levar esse dinheiro todo contigo dentro do caixão? Teu caixão vai ser muito grande, né? Uma parte é pro teu corpo e a outra parte é só pro dinheiro. Tu vai deixar tudo aí nessa terra. Vai deixar tudo aqui. Nem a roupa que tu vai usar na hora que tu for lá pro buraco lá, pro 7 palmos, tu não tem o privilégio de escolher. Olha, eu quero aquele modelito lá da Chanel. Porque é caro. Todo o meu dinheiro investe naquilo lá. Não deixo pra ninguém. Vou levar. Vai levar? Não vai levar. Então faça aquilo que Deus te mandou fazer. Vai lá e toca nas vestes dele. Tenha fé. Toca nas vestes dele, que eu não sei qual é a tua situação, mas eu conheço o meu Deus e ele te livra dessa aflição. Te livra desse teu flagelo. Deus livra. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E aquela mulher? Não, porque talvez até mesmo, se ela dissesse, tivesse uma poucas amigas ali, amiga, tu viu falar se Jesus vai passar por aqui, por esse tempo? Talvez até ouviu. Uma olha para a cara da outra, fulana. Com um olhar já diz tudo. Vamos contar não. Do jeito que ela tá fraquinha, se ela for lá, não é melhor ela morrer aqui dentro de casa? Se ela for lá, ela vai morrer atropelada. Vai ser igual uma formiga na tromba do elefante. Vão pisar ela lá, tadinha. Então é melhor morrer na cama, que é lugar quente, né? Não conta não que Jesus... Mas alguém soprou para aquela mulher. Alguém soprou. E tem gente que a igreja tá do lado da casa.
Mas a arrogância é muito grande. Eu que vou lá naquela igrejinha, pequenininha, com aquela pastorinha, bota tudo no diminutivo. Não, lá não tem ninguém grande, não. Nossa igreja não tem ninguém grande. O único grande lá é o Senhor Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses são grandes. Todo mundo lá é pequeno, porque todo mundo lá é servo. Lá não tem ninguém grande. Se tiver grande, não fica lá, não. Porque o lugar pro grande é do Senhor Jesus. É dele. A grandeza lá só é dele. Não tem para outra pessoa, não. Ninguém se acha grande ali. Porque se achar, ele remove do caminho. Porque quem está na frente é ele. É ele que está na frente. E a nossa igreja? A nossa igreja se chama Igreja do Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Nós temos culto sábado e temos culto aos domingos. Sábado às 7 horas da noite e o domingo das 10 às 11. É 1 hora de culto. Porque não é por muito falar que vai deixar de acontecer, não. Você fica falando, repetindo, igual um CD da antigamente arranhado. Não vai resolver. Não. Uma palavra, basta uma palavra. Não foi isso que o Jairo falou para o filho, para Jesus? O centurião? Senhor, mande com uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Porque eu também sou homem de posse. Eu digo para o meu servo, vai e ele vai. Vem e ele vem. Então eu acredito, ou seja, tá vendo que fé que é essa? Jesus disse, nem Samaria vi fé que nem essa. Quem era esse homem? Não era um homem que andava seguindo Jesus, não. Ele só foi lá porque ele creu. Ele falou, não, se o homem é de autoridade, eu sei como é que é autoridade, eu acredito. Então tá assim hoje. As pessoas, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja tá mais gelado do que o Polo Norte. Lá é a geleira lá. Entendeu? Gelado. Gelado não. Não tá gelado não. Tá morno. Porque gelado não tem problema nenhum. Tá morno. Que Deus diz assim, eu tô a ponto de vomitar. Eu tô a ponto de vomitar. Porque é até bom falar na frente dos outros. Eu creio, eu faço, eu aconteço. Mas dentro de casa é o cão chupando manga. É a pomba gira vestida de saia vermelha. Dentro de casa. Rodopia. Sangue de Jesus tem poder. É desse jeito que está acontecendo. Então creia somente e não duvide. Não duvide quando tu ouvir falar de Jesus. Ele está ali. Vai lá. Vai lá porque ele tem coisas grandes para você. Mas você tem que ir até ele. Clama por ele. E não deixe de crer. E aquela mulher, ela foi. Talvez não vou contar para ninguém. Porque tem coisa que se tu contar, a turma do deixa disso, a turma de não vai dar certo. A torcida é grande. A torcida de não vai dar certo é grandíssima, é grandiosa demais. Não, se eu fosse tu, eu não ia não, porque o fulano... eu conheço um fulano, uma fulana aí, que ela foi acompanhar essa multidão que segue Jesus. E ela morreu. Todos nós vamos morrer um dia. Entendeu? Mas se não é chegado o dia, tu vai, mas ele faz tu voltar. O meu marido já foi 3 vezes e Deus fez ele voltar. 3 vezes, Senhor, traz ele de volta. Trouxe. Apendicite, 4 dias apendicite estourada. Cateterismo, ponte safena, derrame que a boca foi parar lá no pé da orelha, lá no ouvido. E continua servindo Jesus. É o primeiro que se apronta para ir para a igreja. Pergunta, tu vai, ele já tá pronto. Entendeu? Depois das cacetadas, desce para casa do oleiro, vai lá, amassa, faz um vaso novo. Mas que vai. Quando ele disse, eu tenho um propósito na tua vida, ou tu vai por amor, ou tu vai pela dor. Aquela mulher, não é que ela esperou. Não é que ela esperou. Talvez ela não tinha ouvido falar. Ela ouviu, quando ela ouviu falar quando ela ouviu da fama de Jesus, ela já não tinha nada. Ela já não tinha nem um pau para jogar no gato. Não tinha nada. Tinha desperdiçado tudo com vários médicos. Eu te curo em 24 horas. Mais 1 milhão lá pro bolso dos médicos. E nada. Porque não era para médico. Aquele negócio era para Deus. E igual tá na tua vida. Isso aí não é para médico. Isso aí é espiritual. Busca um homem. Porque tem gente que vai na placa da igreja. Placa de igreja não liberta ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. O Salvador se chama Jesus Cristo. Quando a gente vai numa casa de oração, seja lá o nome que for, o nome é casa de oração.
A gente vai para buscar a presença de Deus. Tem gente que não está buscando, não está achando, porque não vai buscar Deus, vai buscar o homem, vai buscar a mulher. Aí chega lá, em vez de ficar conectado com Deus, de olho fechado, buscando a presença de Deus, fica com o olho regalado, parecendo 2 farol de Fusca, né? Porque é pequeno, mas o farol é enorme, né? Fica com aqueles olhão butecados, parecendo Tandera. E aí sai entrou em e sai mais insosso ainda, porque não se conectou com ele, não buscou a presença santa dele. E aí aí fui naquela igreja, não recebi nada, não vi nada. Claro que não viu, porque o teu olho estava aberto para buscar as coisas desse mundo, não estava fechado para buscar as coisas do céu, lá do alto. Quando nós fechamos os olhos aqui, nós estamos conectados com ele. Os olhos da fé estão abertos para ele. Se você fica na hora do culto ali, na hora de buscar a presença de Deus, com o olhão bem mais regalado do que o farol de Fusca, o que vai acontecer? Tu fica olhando para a mulher, para a irmãzinha que tá com a roupa coladinha, tu fica olhando para o homem que tá com a roupa apertadinha, que não pode nem andar, tu fica olhando para aquele que tá com o sapato, aquela que arrumou o cabelo, aquela que fez as unhas, menos concentrado. Aí tu fica pensando, ai meu Deus, tem conta para pagar, tem isso para fazer, tem isso para fazer. E não está conectado. Tu não for, a gente não vai na igreja para ficar pensando nisso, naquilo. Nós vamos na igreja para buscar a presença de Deus. Tu viu aquela mulher? Ela podia dizer, não, vou morrer na cama, que é lugar quente. Não vou, não. Já busquei tanto, já paguei tanto. Se os médicos, não puderam me curar, por que esse Jesus aí vai me curar? Porque ele é Senhor. Porque ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Creia somente e não duvide. Mas Jesus, o toque daquela mulher foi tão extraordinário, tão impactante. Quantas pessoas tocavam em Jesus? Ele era empurrado de um lado para o outro. Mas quando ela tocou, a fé daquela mulher foi tão grande que quando ela tocou, Jesus sentiu, foi na hora que saiu o poder dele. Virtude para curar aquela mulher. Ou seja, a morte que estava naquela mulher saiu na hora e a vida entrou nela. A ponto de dizer quem me tocou. E o discípulo, mas mestre, se eu estou perguntando quem te tocou, tu é empurrado pela multidão e tu está perguntando quem me tocou. Porque quando a gente toca em Jesus, é diferente. Quando nós tocamos em Deus, a gente sente um impacto. Ele sentiu. E a mulher também sentiu. Que foi na mesma hora, ela sentiu que aquela enfermidade tinha ido para o quinto do inferno, com a passagem só de ida. Isso. Ela sentiu o vigor, ela sentiu a saúde. Pensa, aquelas que estavam contando, dizendo, já morreu, já desceu, não morreu. É vida e vida com abundância. Tem gente contando aí, batendo palma. Dessa noite ela não passa, tu vai passar várias e várias, né? Noite é vários e vários anos que Deus tem preparado para você. Creia somente e não duvida. Busca, porque Deus vai te libertar dessa situação, amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, o Teu amor, a Tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra, Senhor, esse azeite. Consagra, Pai, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, venha ser liberta, venha ser livre de toda a maldição hereditária que estava na vida desta pessoa, Pai. Aviva, Senhor, a fé do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abre os olhos espiritual do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de contenda, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, aquele despacho que foi feito na cachoeira, na Mata Virgem, seja anulado, cancelado, toda a obra do inferno lançada contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos projetos, contra a nossa casa, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, eu te peço, toca na vida daquela pessoa que tem uma causa na justiça, Senhor. Toca, Senhor, e dê a vitória para o teu povo, aquela pessoa que está tentando se aposentar, meu Deus. Entra, Senhor, com providência e faz um reboliço, Pai, neste lugar e dá vitória, Pai, para tua filha, para o teu filho, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, o espírito
espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus, sai da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, da vida desta idosa, deste idoso, no nome do Senhor Jesus, Pai, calcifica os ossos, Pai, devolva a coordenação motora desta mulher, Pai, no nome do Senhor Jesus, toca do alto da cabeça a planta dos pés, cura, Senhor, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nas nossas igrejas, Pai, para remover aquele espírito de contenda, aquele espírito de divisão, aquele espírito de frieza, Senhor, aquele demônio que entrou dentro das igrejas e está tirando o teu povo de dentro das igrejas e levando o Senhor para o mundo das trevas. Resgata o teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quebra todas as amarras, todas as correntes que Satanás tem amarrado o teu povo e levado para aquela escuridão. Visita, Senhor, a filha da Nalbinha e liberta aquela menina, Pai, no nome do Senhor Jesus. Toca do alto da cabeça a planta dos pés dela e cura, Pai, no nome do Senhor Jesus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue te tocou em você e ficou curada na mesma hora, que essa pessoa seja liberta agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, envia essa legião de anjos nos nossos locais de trabalho, Senhor, para remover aquele espírito de inveja, aquele espírito de fofoca, aquele espírito maligno que atua nesses locais de trabalho para trazer essa confusão, essa contenda. No nome do Senhor Jesus, repreende toda oração contrária, toda pedra de tropeço, todo embaraço, toda seta de inveja, seca pimenteira, vai caindo por terra, Satanás. Tu e todos os teus demônios repreende para esse espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo, vai saindo agora amarrado, lançado no fogo do inferno. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai. Visita cada cômodo desta casa, visita as paredes, os guarda-roupas, tudo nesta casa. Toca, Senhor, onde tiver um mal, que ele bate em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Todo espírito zombeteiro, todos aqueles demônios territoriais, no nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra, vai saindo, Satanás, agora desta casa, desta família. Restaura as famílias que estão destruídas, Senhor. Restaura os casamentos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente, Pai. Toca para curar, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, Pai, tocando do alto da cabeça a planta dos pés, curando o teu povo de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Pai, abre a janela dos céus sobre as nossas vidas, Pai, derrama bênção sem medida, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.